só a tua palavra, portanto, toma o teu lugar e fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz. Bendito seja o teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Quantos amam a Deus? Quantos amam muito a Deus? Amém. Podem sentar. Alegria estar aqui com vocês de novo. Um desafio cada vez maior. Parece que as gerações vão passando e esse desafio aumenta. É sobre constância, é sobre perseverança, é sobre permanência. A minha mãe, quando eu era novo, quer dizer, eu era novo não, que eu sou novo. Quando eu era muito mais novo, a minha mãe dizia assim, hoje se fala muito em ter iniciativa, as pessoas têm que ter iniciativa. Aí ela dizia assim para mim, Ivanzinho, você tem muita iniciativa, eu quero ver quando vai ter acabativa. Ela dizia. Porque desde sempre a preocupação era que ela queria que eu terminasse as coisas que eu começava, que eu continuasse, que eu perseverasse. E eu acho que hoje isso também é uma palavra muito importante. A gente começa a academia e não consegue perseverar na academia. Tem gente dizendo, fala Senhor para o irmão aí, para a irmã. Tem gente que começa o regime e não aguenta o sustento do regime. Por isso você devia fazer feito eu, nem comece. Eu nem começo para não correr o risco. Às vezes a gente casa e não sustenta o casamento. Temos dificuldade em permanecer, temos dificuldade em aguentar a pressão, aguentar o tranco. E na vida espiritual não é diferente. E quantos de vocês conhecem que às vezes começaram animados e não conseguem seguir na vida cristã, não conseguem seguir na jornada? Quantos de vocês conhecem alguém que fez um cursilho, que fez um encontro de casais, um encontro de jovens e ficou tão animado e veio aqui no culto de revisão e é uma alegria, mas tem dificuldade de permanecer, tem dificuldade de segurar, tem dificuldade de manter a fé? Às vezes eu ouço mensagens lindas de pessoas que foram tocadas pelo Senhor, que se encontraram com o Senhor de alguma forma em eventos. Eu estudei num colégio que tinha muitos eventos, até hoje tem, maravilhoso, e a gente sentia a presença de Deus quando eu era criança, adolescente, e quantos dos meus amigos também não sentiam a presença de Deus naqueles eventos como aqui na igreja, mas simplesmente a gente não dá a continuidade. Seguir pecando, seguir se embriagando, seguir adulterando, seguir mentindo, é fácil. Permanecer no pecado é fácil, porque vai ao encontro da nossa natureza. Nós temos uma natureza pecadora. Desde Adão, nós nascemos assim, e é fácil para a gente pecar e seguir essa vida. Difícil é lutar contra a carne, difícil é lutar contra a nossa natureza pecadora, difícil é permanecer na fé quando a gente encontra essa fé. E eu acredito que muito do texto que nós lemos é sobre isso. Lá no Antigo Testamento, Deus dizia que Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, era a vinha, um conjunto de videiras. E Deus dizia que Israel era cuidado pelo próprio Deus. Deus colocava muros em redor de Israel para proteger Israel. E Deus fez tantos milagres, vocês já ouviram falar de tantos milagres e sinais e coisas lindas, maravilhas que Deus fazia em favor do povo, em proteção do povo. Deus dizia, Israel é a minha vinha. Mas o povo de Israel simplesmente escolhia o contrário, decidia contra Deus, e eles não permaneciam em Deus. Deus se encontrava, dava experiências maravilhosas com o povo, mas o povo tinha uma dificuldade de permanecer. E aí chega no Novo Testamento, Jesus nasce, e nesse texto lindo de João 15, que eu fiquei tentado a ler ele todo, mas disse, não dá, tem que ser uma série de sermões sobre ele. Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Israel era a vinha, era esse conjunto de videiras, mas agora Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. E quem já teve a oportunidade de ir numa parreira,
para ver como é que funciona o tronco e os ramos e onde ficam os cachos de uvas, vai entender essa imagem que Jesus traz, o que significa isso. O texto diz que nós devemos estar ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Nós somos o ramo que tem que estar ali ligado na videira. E Paulo, o apóstolo, no resto do Novo Testamento, vai pegar essa imagem e vai trazer uma expressão que é muito paulina. Quando você vê essa expressão, pode ter quase certeza que é o apóstolo Paulo que está escrevendo, porque ele escreve mais de 100 vezes isso, mais de 100 nas suas cartas, que é a expressão em Cristo. Paulo vai dizer que a gente deve estar em Cristo, ou em outras palavras, ligados a Cristo, conectados à videira verdadeira que é Cristo. Observe que quando a gente está ligado a Cristo, quando nós estamos conectados com Cristo, nós temos vida e vida abundante que Ele nos dá. Agora, quando os ramos se desligam do tronco, quando os ramos se desligam de Jesus, muitas vezes, sobretudo no primeiro momento, nos primeiros dias, ele parece ter vida, mas com o tempo, necessariamente, eles vão secar. E eles não vão ter vida, porque eles não estão ligados à fonte do alimento, à seiva. Assim somos nós, cristãos, quando nós nos desligamos de Jesus. Quando a gente se desliga de Jesus, por um tempo pode até aparentar que nós temos vida, mas já vai chegar o tempo de nós ficarmos secos e nós nem aparência teremos mais de quem tem vida. E eu conheço tanta gente assim, que alguém que já foi enxertado ali na videira, já foi ligado na videira por um tempo e teve vida, mas de repente passou, se desligou e não teve mais vida, e agora estão secos. Gente que vive de passado, vive de dizer assim a mim: ah, pastor, mas eu tive um encontro com Jesus em 1980. Ah, mas naquele meu cursilho, 20º cursilho, eu tive um encontro com Jesus. Mas não dá para viver de passado numa vida cristã madura. Não dá para viver de um dia nós temos encontrado com a videira. Jesus está dizendo que Ele quer permanecer em nós e nós devemos permanecer nele. E essa ligação deve ser constante. Irmãos, não se aposenta de uma vida cristã. Nós não vamos nunca nos aposentar de ter que estar ligado na videira que é Cristo. Aí alguém pode dizer assim: e os velhinhos, meu Deus? Esse pastor não tem nem paciência com os velhinhos. Os velhinhos não se aposentam, não se aposentam. Pode se aposentar de trabalhar num cursilho, que é cansativo, pode se aposentar de trabalhar em algum lugar ou de vir, mas os velhinhos, e eu tenho tantos testemunhos maravilhosos de coisas que eu li, coisas que eu vi, de gente bem velhinha, mas ligado na videira, recebendo vida na videira. E deixa eu abrir um parêntese. Desde que esse sermão entrou no meu coração semana passada, eu estou pensando nisso. E eu estou me lembrando de duas irmãs aqui da igreja. Elas estão comigo sempre no culto da noite. Mas hoje eu pedi para elas virem de manhã. E elas estão aqui. Sexta-feira de noite elas estavam comigo na vigília, aqui. Olha aí, Dona Celina e Dona Nilda. Eu não vou nem pedir para ficar em pé, porque não dá. Mas elas estão na segunda fileira, aqui atrás de Rosana, junto de Aninha. E vocês, quando terminar o culto, vão falar com elas lá na frente. Vou dar um jeito de vocês verem ela. Essas duas coisas lindas que estão aqui, elas são a maior inspiração que a gente pode ter nessa igreja. Elas são duas senhoras que estão aqui todo domingo, fora as vigílias, e Paula diz que elas participam do movimento de mulheres, porque elas estão ligadas na videira. E vão ficar assim até o dia de se encontrarem com o Rei Jesus. Glória a Deus. Vocês são muito lindas, muito lindas, muito lindas. A vida é continuar a ter um relacionamento ligado na videira. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Estar aqui no culto é uma maneira de você estar ligado à videira. Estar aí online é uma maneira mais fraquinha de você estar ligado na videira. Mas vamos admitir que você está ligado na videira. Não é a mesma coisa nunca. Mas eu vou dar uma colher de chá a vocês, e vocês estão mais ou menos ligados na videira.
Agora, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que estar aqui não significa que você está ligado na videira. É uma boa maneira de você estar ligado na videira, mas não significa que você está ligado na videira. Nós fizemos essa semana 19 anos aqui da Recon. E a gente fez um culto quarta-feira alegre, festivo, estamos muito felizes, 19 anos impactando essa cidade, e nós impactamos dezenas de milhares de pessoas. Se nós formos fazer a contabilidade de todo mundo que impactamos com os cursilhos, com os encontros de casais, com os encontros de jovens e todas as coisas, é dezenas de milhares, eu acho que é mais do que isso, mas como eu tenho fama de exagerado, eu deixei dezenas de milhares. Eu podia ter dito uma centena de milhares de pessoas impactadas aqui na Recon. Mas será que essas pessoas que às vezes são impactadas, às vezes se conectam com a videira por um tempo, será que essas pessoas permanecem ligadas a Cristo? Se sim, graças a Deus, porque elas devem estar permanecendo, frutificando em outros lugares, em outras igrejas onde estão. Mas eu sei que muitas delas, talvez a maioria, estão agora desligados da videira. Sem frutos, sucumbiram, hoje secos. E a missão difícil da igreja, me perguntam de vez em quando qual é a missão mais difícil de um evangelista. Aí eu digo que a missão mais difícil do evangelista é convencer o povo que eles precisam de Jesus. Porque o povo não acha que precisa de Jesus, o povo acha que quer Jesus. O povo usa uma expressão horrível que é eu aceito Jesus, como se Jesus fosse um remédio ruim, que o camarada tem que aceitar. Então, isso é a coisa mais difícil, eu dizer, não, você não aceita Jesus, você precisa desesperadamente de Jesus. Então eu quero convencer você de que você não vale nada e precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador, você não consegue se salvar sozinho. Isso é a maior dificuldade que eu tenho como evangelista. Agora, Ivan, qual é a maior dificuldade que você tem como pastor de uma igreja? É fazer com que todas as pessoas que sabem que precisam de Jesus, que estão aqui porque precisam de um Salvador, que precisam receber o perdão do Senhor, elas tenham a noção de que elas precisam continuar ligadas na videira. Que elas devem permanecer. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho. E eu quero sugerir uma outra boa maneira de vocês ficarem ligados na videira, além de vir para o culto, além de estar presente nas programações da igreja, a palavra e o sacramento. Uma boa maneira de você continuar a estar ligado na videira é você fazer parte da missão da igreja. Quando você sai da posição de somente estar aqui e passa a fazer parte na missão, quando você faz parte de alguma maneira, ligado de alguma maneira na missão da igreja, é mais fácil de você estar ligado na videira, sem dúvida nenhuma. O texto fala em poda, e o texto fala que aqueles que já estão dando fruto, Deus limpa para que dê mais fruto. E quando a gente dá fruto, quando de nós sai vida, porque dar fruto é isso, né? Quando sai de nós vida, inicia um fluxo maravilhoso. Eu amo esse fluxo. Esse fluxo funciona mais ou menos assim. Eu estou ligado na videira. Então eu recebo vida direto de Jesus. E aí eu frutifico. Frutifico externamente e internamente. Já já vou falar sobre isso. Mas vamos agora no externamente. Como é que eu frutifico? Eu abençoo a vida de Kika. De alguma maneira eu sou uma bênção para Kika. Então, eu recebi vida e de mim saiu vida. E se isso for direito, Kika, que recebeu vida, vai se conectar com a videira igual a mim, e ela vai receber da videira vida, e vai dar fruto na vida de Carmen, e Carmen vai, e a gente cria um ciclo virtuoso de vida. Cria um movimento, um fluxo de vida, que eu recebo vida e eu entrego vida. A vida espiritual não é só para a gente ficar ligado na videira, recebendo. Às vezes eu conheço cristãos que passam 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos sentados no banco, recebendo vida, mas não tem um fluxo. E não conseguem compreender por que é que não crescem mais, ou por que é que não têm uma intimidade maior. E eu digo, é porque aquele negócio enche a sua barriga e vira um câncer. Você precisa gerar fluxo, você precisa frutificar para dentro e para fora. Você precisa fazer que esse fluxo ande. Mais do que só vir aprender, é sobre adorar, conectar para frutificar. E o versículo 5 diz assim: quem permanece, produz muito fruto.
E eu disse fruto interno e fruto externo, porque nós temos mania de pensar, e eu nem acho que a gente está errado, se nós pensarmos que o frutificar desse texto é evangelizar, ou um fruto externo, um fruto de alguém que venha conhecer Jesus por nosso intermédio, ou alguém que venha ser encorajado por nosso intermédio. Eu acho que isso faz sentido também, mas eu acho que é muito mais do que isso. Quando a gente está ligado na videira, a gente produz fruto de vida, que é a vida de Cristo em nós. É o fruto do Espírito, ou seja, quando nós estamos ligados na videira, o fruto, ele é produzido, o caráter de Cristo em nós. Quanto mais ligados na videira, mais parecido com Jesus nós somos. Quanto mais ligado na videira eu sou, mais paciente eu fico, mais amoroso eu fico, mais fiel eu fico, mais bondoso eu sou, porque esse é o fruto de vida que vem de Jesus, que é a videira verdadeira. Então é o fruto interno do caráter de Cristo em mim e é o fruto externo, porque necessariamente quem está cheio de Jesus, joga Jesus para todos os lados. Não tem jeito, é sempre assim. A gente vai ter esses dois lados. Então se engajar na missão mostra que nós estamos conectados. Tem uma história, que é uma história verídica, e que eu acho que também tem muito a ver com isso da gente se engajar na missão. De alguma maneira a gente querer abençoar alguém, pensar em alguém que não seja nós mesmos ou não necessariamente nossa família, se engajar na missão da igreja, que é de ir pregar o evangelho, ensinar o evangelho, batizar. É uma história que diz que aconteceu na Guerra da Independência Americana. Tem um general chamado George Washington, conhecidíssimo, e esse camarada estava passando por uma vila e um jovem saiu ao seu encontro. Ele estava passando com a cavalaria, o seu exército, ele estava montado num cavalo. Um jovem passou e disse assim: general, eu creio firmemente na nossa causa e eu quero abençoar o senhor. Aí o general olhou para ele e disse: em que regimento você serve, meu jovem? Aí ele disse: eu não sirvo, eu sou civil. Aí ele disse: então trate de se alistar agora mesmo, porque se você acredita na nossa causa, nós precisamos de você. E eu penso que com a igreja é a mesma coisa. Às vezes a gente diz que crê, às vezes a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor, nós dizemos que estamos ligados na videira, mas nós não temos um compromisso com a missão. E quando nós não temos compromisso com a missão, fica muito frágil essa nossa frase de dizer que nós estamos ligados na videira. Porque a videira que está passando vida para você espera que você frutifique, espera que você abençoe outras pessoas. Amém? Por que, pastor, está ligado na videira? Será que eu preciso estar ligado na videira? Eu tenho amigos que não são cristãos e reclamam muito comigo porque dizem que a gente é muito chato, e eu acho que a gente é meio chato mesmo. Porque o cristão é meio chato, porque não tem como não ser. Eles dizem: pastor, você é muito exclusivista, você só fala em Jesus. Será que precisa mesmo de Jesus para ir para o céu? E eu, que não tenho muita paciência, digo: meu filho, você precisa de Jesus para fazer feira. Avalie para ir para o céu. Nós precisamos de Jesus para absolutamente tudo. E aí eles dizem assim, eu acho que a maioria das vezes eles nem dizem, mas eles ficam me olhando com a cara de coitado, achando que eu sou muito alienado e muito burro. E eu parece que estou lendo a cabeça deles. Eles dizem assim: mas eu faço tanta coisa sem Jesus. Você acha que eu preciso de Jesus, mas eu faço, eu construo, eu edifico, eu vivo, eu me alegro, eu tenho, eu faço sem Jesus. Mas falando a pessoas espirituais que estão aqui, vocês sabem do que Jesus estava falando quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não estou falando de edificação, de dinheiro, de alegria, de viagem. Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus não está falando de coisas vãs, de coisas passageiras, mas ele está falando de coisas eternas. Homens e mulheres espirituais, eternos, pensam em coisas espirituais e querem edificar no mundo espiritual. E no mundo espiritual, sem Cristo, nada podeis fazer. Meu irmão e minha irmã, é sobre você acordar e dizer assim a Jesus, ao Espírito Santo: o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Que fruto eu darei para ser mais parecido contigo, Senhor? E o que é que nós vamos fazer em favor de alguém hoje? O que nós iremos construir hoje, Senhor, que será eterno? É muito difícil convencer as pessoas a terem um estilo de vida assim, que pensa na eternidade. Sabe por quê?
Porque nós insistimos, ainda que inconscientemente, às vezes conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, nós insistimos que as nossas necessidades humanas importam mais. Então a dificuldade de permanecer na fé, ligados à videira, é porque a gente age assim. Veja se não é assim que a gente age. Ou então vocês são muito bons e eu sou muito ruim. Eu já resolvi meu casamento. Eu já encontrei o que eu queria, eu já saí da depressão, ou já recebi aquela cura, ou já recebi aquele emprego, agora eu posso respirar. Quando o meu casamento está se acabando, meu filho está doente ou está nas drogas, quando eu perdi o emprego ou aquele contrato importante, eu me desespero e vou atrás do Senhor, porque a minha preocupação é maior com as coisas daqui, com as coisas humanas. Nós não colocamos a nossa mente ainda na eternidade. Nós não colocamos a mente ainda nas coisas que são espirituais e eternas mais importantes. Por isso que nós não ficamos ligados constantemente na videira, porque a gente é aquele ramo que pensa que é sabido, que quer se conectar com a videira apenas para receber alguma coisa dela. Apenas como se fosse a gente, apenas como se Jesus fosse útil para a gente. E é muito mais do que isso. Tem gente que tem dificuldade de continuar ligado na videira quando Jesus faz silêncio, quando Jesus não dá o que a pessoa quer. Ou tem gente que tem dificuldade de ficar ligado na videira porque ainda não compreendeu profundamente a graça de Jesus e ainda vive a barganha, ainda vive o mérito. E eu tenho ouvido tantas vezes as pessoas dizerem assim para mim: mas pastor, eu não merecia isso, por que eu estou vivendo isso? Eu não merecia. E a vontade que eu tenho de dizer é: merecia sim, mas eu não faço isso. Algumas vezes eu faço, quando eu tenho muita intimidade. A vontade de dizer: nós merecíamos a morte. Nós não somos pessoas boas, nós somos pecadores. O que nós temos é graça de Deus. Conecta na videira, não só para você receber o que você acha que merecia, conecta na videira para você receber vida. E se você receber vida, ela é vida eterna, ela é suficiente para tudo, e ela é mais do que suficiente para todas as necessidades aqui que você acha que tem. Porque Deus é maior do que as suas necessidades. Ele tem prazer de suprir as suas necessidades, mas a sua cabeça tem que estar no céu. E as pessoas são assim porque isso reflete a nossa pregação. Nós pregamos errado. Nós pregamos assim, né? Vá fazer o cursilho, bote seu marido para fazer o cursilho, para ver se ele se converte, para ver se seu casamento fica bom. Então a pessoa vai para o casamento ficar bom. Quando o casamento está bom, a pessoa não quer mais. Então é um problema nosso. Você toma uma ficha do encontro de casais, já que teu casamento está se acabando, como se fosse só para aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode, e Deus faz. Mas é muito mais do que isso. Nós deveríamos começar a pregar assim: aqui está vida para você. Aqui está vida para além das suas necessidades aqui. Tem sim provisão para as necessidades aqui, mas para além é vida abundante para hoje, é vida eterna no céu. Você precisa de Jesus interiormente. Venha para o concílio, para os encontros de casais, venha assistir um culto na nossa igreja, venha participar de um culto da nossa igreja. Por quê? Porque você vai sentir a presença e basta você sentir a presença. Ainda que a presença você sinta um pouquinho só, mas esse pouquinho que você sente transforma você. Transforma o seu interior e você muda completamente. Que fruto nós estamos dando para a eternidade em nós e nos outros? A aplicação desse sermão é isso. É nós permanecermos. Agora eu vou contar uma outra história para vocês. E eu prometo que eu vou terminar agora o sermão. Eu sou uma pessoa vaidosa. Muito, muito, muito vaidosa. Um pecado que eu confesso diante de todos vocês. Mas não é vaidade de corpo, de estética, até porque não dá para ter. Mas é outro tipo de vaidade que eu tenho. E eu orando essa semana, preparando esse sermão, e eu achando que estava indo direitinho nesse sermão, mas de repente, eu acho, com a maior boa-fé que eu possa ter diante de vocês, que Deus me levou para um outro caminho. E eu fiquei muito preocupado, porque eu fui no caminho que eu achei que o Espírito Santo estava me levando, mas depois que eu escrevi, eu disse: meu Deus, que esquizofrenia. O que eu vou dizer não tem nada a ver com o que eu disse antes.
não tem nada a ver com João 15, não tem nada a ver com permanecer na videira. E aí a vaidade vem, porque eu disse, imagine se Dom Chimeno estiver lá, ainda bem que ele não veio hoje, ele só vem de noite. Porque se imagine o que é que Técio vai achar, ainda bem que Rodolfo não veio, que é meu professor de homilética. Graças a Deus, eu me livrei hoje, sem Rodolfo, sem Chimenez aqui. Sabe o que é que o Rodolfo vai achar de um sermão que entra por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato, não tem nada a ver? Eu vou mudar esse sermão, porque não faz sentido o que eu quero dizer. E fiquei com esse negócio guardado, pedi para alguns irmãos orarem por mim, e eles oraram por mim, me deram dicas, e eu fiquei lutando contra esse negócio. Fui dormir ontem, acordei hoje cedinho, cheguei aqui na igreja cedinho e fiquei orando, mas Deus não faz sentido. E aí vim aqui conversar com o louvor. Eles chegam cedo para ensaiar, e eu tinha pedido a Débora, eu sabia que Débora dirigiu o louvor, eu tinha pedido a Débora para cantar uma música depois do sermão. Porque eu disse, ó, já que o Espírito Santo quer, eu vou na que o Espírito Santo quer. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Mas eu quero. E aí combinei com Débora uma música. Mas mesmo assim fiquei muito inseguro. Fui dormir inseguro, acordei inseguro. E aí cheguei aqui cedinho e aí vim para combinar com eles a música de depois do sermão. E aí quando eu disse o que eu queria dizer, aí Débora disse, pastor, o Espírito Santo é o mesmo. Olha a música que eu escolhi para cantar. E ela me mostrou. Uma música que ela tinha escolhido sem eu contar nada para ela. E agora eu vou contar para vocês o que é que o Espírito Santo estava me dizendo. A Bíblia fala de uma mulher, em Lucas capítulo 7, que Débora já falou para vocês hoje, que ela se apresentou diante de Jesus. E ela se apresentou como ela nem podia. Uma mulher não tinha acesso àquele lugar onde ela estava. E ela estava carregando um vaso de alabastro. Eu trouxe um vaso de alabastro para vocês terem uma noção. Eu não sei como era o vaso que ela estava naquele dia, que a Bíblia não diz. Mas o material era esse aqui. Alabastro. Isso aqui a gente trouxe lá de Israel, lá do Egito. E fica aqui na minha sala. Toda vez que eu vejo esse vaso de alabastro, eu me lembro dessa história. Ela pegou esse vaso e esse vaso estava cheio de unguento, um perfume caro. E ela derramou diante de Jesus, quebrou esse vaso, como nós cantamos aqui mais cedo. Quebrou o vaso e ungia os pés de Jesus e chorava, limpava os pés de Jesus com o seu cabelo. E a história é a coisa mais linda do mundo, mas eu quero destacar o versículo 47 de Lucas 7, onde Jesus diz assim: os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso, ela demonstrou, anota essa palavra, demonstrou muito amor por mim. A pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. No começo da mensagem eu perguntei, quantos amam a Jesus? E vocês disseram que amavam, eu também amo. Mas qual é o tamanho desse amor? E como é que a gente demonstra esse amor que a gente diz que tem por Jesus? Qual é a intensidade? A intensidade do seu amor por Jesus, a intensidade de como você demonstra esse amor por Jesus é diretamente proporcional à ciência que você tem do quanto você é perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito demonstra esse amor. E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem gente que tem vergonha alheia. Tem gente que diz, eu não sei porque esse povo da igreja levanta a mão, eu não sei porque esse povo chora ao sorrir, eu não sei porque um doido pula feito Zé de Paula, eu não sei porque há demonstrações práticas assim desse amor. E a minha resposta para vocês é: nós demonstramos esse amor porque nós sabemos que fomos muito perdoados. Nós sabemos quem somos, nós sabemos que Ele vê o que ninguém vê. E porque Ele sabe quem eu sou, e ainda assim me ama, ainda assim me enxertou na videira, num lugar que nem era meu, era do povo judeu. Ele me enxertou na videira e me dá vida. É por isso que eu demonstro, é por isso que eu choro, eu canto, eu pulo e dou uma de doido. Porque eu sou muito perdoado. E eu queria que hoje de manhã você demonstrasse o seu amor por Jesus, porque com a ciência de que você foi muito perdoado por Jesus. E aí, meus amigos,
Quando eu cheguei nessa hora do sermão, que eu disse, meu Deus, Lucas 7 não tem nada a ver com João 15. Eu vou falar de amor e perdão que não tem nada a ver com permanecer. Foi a hora que eu fiquei nervoso, fiquei preocupado, mas liguei para Débora e disse, Débora, nós vamos cantar uma música, porque a música que nós vamos cantar é a profecia do que Deus vai fazer de manhã na igreja. Que é você que é ramo, você que é cristão, você que um dia ou hoje mesmo já foi ligado na videira, mas de repente você está seco, de repente você não tem recebido vida, de repente você se desconectou, de repente você desligou dos ministérios, do discipulado, de um relacionamento, de vir aqui presencialmente, de repente é você que está aí na internet, um ramo seco. As águas do Espírito Santo vão hoje renovar você. Ainda que seja bem pouquinho, o cheiro das águas vai fazer com que você se reconecte de novo. E hoje Deus vai fazer você se conectar e receber seiva, e receber vida, e vida abundante, vida que vai fazer você aguentar a pressão da vida, vida que vai fazer você aguentar o desemprego, a falta de dinheiro, ou um problema no seu relacionamento, ou a doença de um filho, seja qual for o seu problema. A vida de Deus, que o Espírito Santo vai derramar sobre você, vai lhe deixar forte, vai lhe deixar seguro, vai lhe deixar certo, na esperança de que Ele é o seu Deus. É isso que Ele vai fazer hoje. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, deixa Ele reconectar você na videira. Amém? Amém? Fique em pé, fique em pé e crê nas águas que vão se mexer. Aleluia. Ao cheiro